Muitos dos atores do passado tiveram vidas que muitos de nós nunca soubemos. Eles eram tão bons em esconder que ocultaram algumas das características básicas de suas personalidades, como seus relacionamentos. Muitos dos homens no passado tiveram relacionamentos com homens, mas nunca aceitaram isso porque a sociedade não estava pronta para aceitar. E eles não queriam arriscar suas carreiras. Neste vídeo, vamos revelar 16 atores que tiveram casos secretos com homens, mas nunca aceitaram isso publicamente. Alan Ladd. Alan Ladd foi um ator amado durante a era de ouro de Hollywood. Nascido em 3 de setembro de 1913 em Hot Springs, Arkansas, ele ganhou fama com seus papéis em filmes como This Gun for Hire e Shane. O público o admirava por sua forte presença na tela e apresentações encantadoras. Nos bastidores, Alan Ladd levava uma vida privada. Enquanto era conhecido por seus romances nas telas, houve rumores sobre seus relacionamentos pessoais. Algumas pessoas acreditam que Alan pode ter tido amizades próximas com homens que iam além do típico. Alan Ladd, um ator proeminente de Hollywood das décadas de 1940 e 1950, era conhecido por seus papéis em filmes como This Gun for Hire e Shane. Ao longo de sua carreira, havia rumores ocasionais e especulações sobre sua orientação sexual, com alguns sugerindo que ele poderia ter sido gay ou bissexual. Discussões em plataformas como a Wikipedia notaram que, embora tais rumores existam, por exemplo, um colaborador mencionou que o diretor George Cukor supostamente afirmou que Ladd fazia parte da cena gay de Hollywood. Além disso, algumas análises dos papéis de Ladd nos filmes exploram temas homoeróticos. Por exemplo, um ensaio no site Bartleby.com discute a relação entre o personagem de Ladd e um garoto no filme Shane, interpretando certas interações como perpetuando estigmas associados a homens gays. Alan foi casado 3 vezes com mulheres. Seu primeiro casamento foi com a atriz Peggy Dow, de 1935 a 1942. Após se divorciarem, ele se casou com a atriz Patricia O'Rourke em 1943, mas o casamento terminou em divórcio em 1947. Seu terceiro casamento foi com Gloria DeHaven em 1949, e eles permaneceram juntos até sua morte em 1964. Apesar desses casamentos, alguns acreditam que Alan manteve relacionamentos próximos com homens ao longo de sua vida. Em Hollywood, era difícil para os atores serem abertos sobre suas vidas pessoais, especialmente se fossem diferentes do que a sociedade esperava. Muitos atores mantinham suas verdadeiras identidades escondidas para proteger suas carreiras e reputações. Alan Ladd não foi exceção. Manter uma imagem pública como protagonista era importante para seu sucesso, então ele manteve sua vida privada discreta. Os amigos de Alan e alguns que trabalharam com ele compartilharam histórias que sugerem conexões mais profundas com homens. No entanto, não há evidências concretas para confirmar esses rumores. É possível que Alan valorizasse sua privacidade e optasse por não discutir sua vida pessoal abertamente. Kirk Douglas. Kirk Douglas era uma figura imponente na era de ouro de Hollywood. Ele se tornou um dos atores mais celebrados de seu tempo. Conhecido por suas atuações intensas em filmes como Spartacus e Glória Feita de Sangue, Douglas cativou o público com sua presença marcante e dedicação ao seu ofício. Ele era publicamente conhecido por seus 2 casamentos, primeiro com Diana Dill e depois com Anne Bidens. No entanto, houve rumores e conversas sobre seus relacionamentos com homens. Alguns biógrafos e especialistas em cinema acreditam que Douglas tinha amizades próximas que poderiam ter sido mais do que apenas amigos, mas não há provas concretas para sustentar essas alegações. O diretor George Cukor, que trabalhou de perto com Douglas, certa vez mencionou que Kirk fazia parte de uma comunidade unida em Hollywood, que incluía tanto homens quanto mulheres. Esses comentários alimentaram especulações sobre a natureza de seus relacionamentos. Além disso, os papéis intensos de Douglas na tela e sua personalidade carismática, mas às vezes enigmática, levaram alguns a acreditar que pode haver mais em sua vida pessoal do que foi compartilhado publicamente. Em sua autobiografia, O Filho do Catador de Trapos, Douglas discutiu as pressões de manter uma imagem pública enquanto lidava com desafios pessoais. Quando você lê a sua biografia, pode facilmente dizer que ele estava interessado em homens em algum momento da sua vida, mas ele não conseguiu revelar isso porque a pressão social era muito grande. No entanto, ele também não admitiu isso publicamente, mas muitos historiadores relatam que ele foi visto com vários homens em diferentes momentos da sua vida. Ele enfatizou a importância da privacidade e a dificuldade de equilibrar a fama com a autenticidade pessoal. Esse sentimento ressoa com as discussões contínuas sobre seus possíveis relacionamentos com homens, destacando as lutas que muitos atores de sua época enfrentaram para expressar seu verdadeiro eu. O legado de Kirk Douglas se estende.
Além de sua filmografia, ele era um filantropo e defensor de várias causas sociais, deixando um impacto duradouro tanto na indústria do entretenimento quanto na sociedade. Sua habilidade de retratar personagens complexos com vulnerabilidade e força continua a inspirar atores e cineastas hoje. David Niven. David Niven foi um ator querido conhecido por seus papéis em filmes como The Pink Panther e Separate Tables. Nascido em 1º de março de 1910, em Londres, Inglaterra, ele se mudou para Hollywood e rapidamente se tornou uma estrela. As pessoas o adoravam por seu estilo elegante, personalidade espirituosa e atuações encantadoras na tela grande. Por trás de sua imagem pública, David Niven tinha uma vida privada que gerou muitos rumores. Embora ele tenha se casado 4 vezes com mulheres, havia sussurros sobre seus relacionamentos com homens. Alguns amigos e pessoas que o conheciam acreditavam que suas amizades com homens eram mais do que apenas amizades regulares. Essas especulações vieram de histórias compartilhadas por aqueles próximos a ele e dicas em sua autobiografia, Bring on the Empty Horses. Em sua autobiografia, David escreveu sobre suas amizades íntimas com homens. Embora ele nunca tenha falado abertamente sobre ser bissexual, algumas de suas histórias sugeriam que ele poderia ter tido sentimentos românticos. Isso fez com que muitas pessoas pensassem que David era bissexual, mesmo que ele nunca tenha confirmado isso publicamente. Durante sua época, ser aberto sobre relacionamentos do mesmo sexo podia prejudicar a carreira de um ator. Então David manteve sua vida pessoal privada. Os 4 casamentos de David estavam sempre em destaque. Ele se casou com 4 mulheres diferentes ao longo de sua vida, mas seus relacionamentos pessoais com homens permaneceram ocultos. Na era dele, Hollywood tinha expectativas rigorosas, e os atores eram frequentemente obrigados a manter uma certa imagem para ter sucesso. David seguiu essas regras, apresentando-se como um charmoso galã com múltiplos casamentos, mesmo que sua vida privada fosse mais complexa. Apesar dos rumores, David Niven continuou sendo uma figura respeitada e admirada. Seu talento e dedicação à atuação lhe renderam muitos prêmios e um legado duradouro no cinema. As pessoas se lembram dele não apenas por seus papéis, mas também por seu charme sofisticado e elegância. A vida de David Niven mostra os desafios de equilibrar a identidade pessoal com as expectativas públicas. Enquanto seus casamentos com mulheres eram bem conhecidos, a especulação sobre seus relacionamentos com homens adiciona profundidade à nossa compreensão dele como pessoa. Se os rumores sobre sua bissexualidade são verdadeiros ou não, David Niven continua sendo uma figura icônica na história de Hollywood, celebrado por suas contribuições ao cinema e seu apelo duradouro. John Garfield. John Garfield foi um ator bem conhecido em Hollywood durante as décadas de 1930 e 1940. Ele estrelou filmes populares como O Destino Bate à Sua Porta e Filhas é o que Elas São. O público o amava por suas performances fortes e presença carismática na tela. Por trás do seu sucesso, John Garfield tinha uma vida privada que frequentemente era alvo de rumores. Embora ele nunca tenha se casado, muitas pessoas especulavam sobre seus relacionamentos com homens. Alguns acreditavam que suas amizades com colegas de elenco masculinos iam além de amizades típicas. Essas especulações vieram de histórias compartilhadas por aqueles que o conheciam e de sussurros nos círculos de Hollywood. John enfrentou muitos desafios relacionados à sua sexualidade. Durante sua época, ser abertamente bissexual ou gay não era aceito na sociedade, especialmente no ambiente conservador de Hollywood. Isso tornava difícil para ele viver aberta e honestamente sobre quem ele era. A pressão para manter uma certa imagem afetou profundamente sua vida pessoal. Ao longo de sua carreira, John lutou com questões relacionadas à sua sexualidade. Os rumores sobre sua vida privada geraram estresse e ansiedade, dificultando para ele focar exclusivamente em seu trabalho. Esses desafios também impactaram sua carreira. Alguns acreditam que o escrutínio constante e a especulação sobre sua vida pessoal tornaram mais difícil para ele conseguir papéis e manter seu status na indústria cinematográfica. Apesar dessas lutas, John Garfield permaneceu um ator talentoso e dedicado. Ele continuou a oferecer performances memoráveis que deixaram uma impressão duradoura no público. Sua capacidade de transmitir emoções profundas e personagens complexos fez dele uma figura respeitada em Hollywood. O medo de ser julgado e a necessidade de se encaixar nas expectativas sociais afetaram sua felicidade e bem-estar. Mesmo que ele nunca tenha se casado, seus relacionamentos e lutas pessoais foram uma parte significativa de sua história de vida. O legado de John Garfield vive através de seus filmes e do impacto que ele causou em Hollywood. Ele é lembrado não apenas por suas impressionantes habilidades de atuação, mas também pela coragem que demonstrou ao lidar com desafios pessoais, em uma época em que ser diferente não era aceito. A vida de John serve como um lembrete da importância de entender e aceitar a verdadeira identidade de alguém. Rex Harrison.
Rex Harrison era um ator famoso conhecido por seus papéis em filmes como My Fair Lady e Dr. Dolittle. Nascido no dia 5 de março de 1908 em Londres, Inglaterra, Rex se tornou uma estrela por causa de suas performances talentosas e personalidade encantadora. As pessoas adoravam vê-lo no palco e no cinema por sua habilidade de dar vida aos personagens com estilo e elegância. Por trás de sua imagem pública glamourosa, Rex Harrison tinha um lado privado que gerava muitos rumores. Embora ele tenha sido casado 2 vezes com mulheres, havia rumores sobre suas amizades próximas e possíveis relacionamentos com homens. Rex era conhecido por sua personalidade extravagante, que o destacava em Hollywood. Alguns biógrafos acreditam que Rex pode ter tido relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, embora ele sempre parecesse ser um homem heterossexual em público. O primeiro casamento de Rex foi com a atriz Lily Palmer em 1941. Eles tiveram 2 filhos juntos e eram vistos como um casal adorável aos olhos do público. No entanto, o casamento deles terminou em divórcio em 1953. Rex então se casou com June Ellison, uma atriz popular, em 1955. O casamento deles também terminou em divórcio em 1963. Apesar desses casamentos, muitas pessoas acreditavam que Rex tinha amizades especiais com homens que iam além de amizades normais. Essas especulações vieram de histórias compartilhadas por amigos e observações de seus laços estreitos com colegas masculinos. Na era de ouro de Hollywood, os atores muitas vezes se sentiam pressionados a manter suas vidas pessoais privadas para proteger suas carreiras. Ser aberto sobre relacionamentos do mesmo sexo poderia ter prejudicado a reputação e as oportunidades de trabalho de Rex. Assim, Rex manteve uma imagem pública de galã encantador e bem-sucedido, mesmo que sua vida privada fosse mais complicada. Rex Harrison continuou a atuar em filmes de sucesso e no teatro, recebendo elogios por suas performances versáteis. Seu papel em My Fair Lady como o professor Henry Higgins tornou-se uma de suas performances mais memoráveis, mostrando seu talento e carisma. A história de Rex Harrison mostra os desafios que muitos atores enfrentaram ao equilibrar seu verdadeiro eu com as expectativas do público e da indústria. Enquanto alguns acreditam que ele teve relacionamentos com homens, Rex optou por manter sua vida privada longe dos holofotes. Hoje, ele é lembrado não só por sua atuação excepcional, mas também por sua habilidade em lidar com as complexidades da fama e da identidade pessoal. O legado de Rex Harrison vive através de suas performances atemporais e das histórias intrigantes sobre sua vida pessoal. Ele continua sendo uma figura celebrada na história de Hollywood, admirada tanto por seu talento quanto pelo mistério que envolvia suas conexões privadas. Orson Welles. Orson Welles foi um dos cineastas mais talentosos e inovadores de Hollywood. Nascido em 6 de maio de 1915, em Kenosha, Wisconsin, ele demonstrou uma paixão por atuar e dirigir desde jovem. Welles mudou-se para Nova York para estudar na prestigiada Todd School for Boys, onde começou a desenvolver seu estilo único e visão criativa. Welles tornou-se famoso pelo seu inovador filme Cidadão Kane, em 1941. O filme é frequentemente considerado um dos maiores já feitos. Citizen Kane contou a história de um poderoso magnata dos jornais e utilizou novas técnicas em narrativa e cinematografia. O filme foi elogiado por sua originalidade e pela direção impressionante de Welles, embora tenha enfrentado alguns desafios com os estúdios. Outro filme importante de Orson Welles é O Terceiro Homem, lançado em 1949. Este filme, ambientado na Viena pós-guerra, é um mistério emocionante que cativou o público com sua trama cheia de suspense e visuais impressionantes em preto e branco. Welles interpretou um personagem misterioso chamado Harry Lime, cuja interpretação se tornou icônica. The Third Man ganhou vários prêmios e continua sendo um clássico na história do cinema. Além de seus filmes famosos, Orson Welles tinha muitas amizades próximas com homens na indústria cinematográfica. Essas amizades frequentemente geraram rumores sobre sua sexualidade. Welles nunca se casou, o que aumentou a especulação. Pessoas que o conheciam disseram que ele teve relacionamentos profundos e significativos com vários homens ao longo de sua vida. Alguns biógrafos e suas próprias memórias sugerem que Welles tinha uma orientação sexual fluida, significando que ele era atraído por homens e mulheres. Welles era conhecido por sua personalidade carismática e grandiosa. Ele adorava colaborar com outros indivíduos talentosos e estava sempre procurando novos e empolgantes projetos. Sua capacidade de pensar fora da caixa fez dele um pioneiro no mundo do cinema. Apesar dos rumores sobre sua vida pessoal, Orson Welles concentrou muita de sua energia em seu trabalho. Ele continuou a criar filmes, produções teatrais e programas de rádio, sempre ultrapassando os limites do que era possível na narrativa. Suas amizades e relacionamentos com homens eram uma parte importante de sua vida, mas ele mantinha sua vida privada separada de sua persona pública.
Peter Lorre. Peter Lorre foi um ator notável, conhecido por seus papéis memoráveis em filmes clássicos como M e The Maltese Falcon. Nascido em 26 de junho de 1904, no que é agora a Eslováquia, Lorre mudou-se para Hollywood no início da década de 1930 e rapidamente se destacou com seu estilo de atuação único e voz distinta. Em M, 1931, dirigido por Fritz Lang, Peter Lorre interpretou o papel de um assassino em série perturbado que caçava crianças. Seu desempenho assustador lhe rendeu a aclamação da crítica e o estabeleceu como um ator talentoso, capaz de interpretar personagens complexos e sombrios. Este papel demonstrou sua capacidade de trazer profundidade e intensidade às suas atuações, fazendo dele uma figura de destaque na indústria cinematográfica. Outro filme significativo na carreira de Peter Lorre foi Relíquia Macabra, 1941, onde ele interpretou Joel Cairo, um personagem astuto e enganador em busca de uma estatueta inestimável. Sua interpretação acrescentou um nível de intriga e suspense ao filme, contribuindo para seu status como um clássico do gênero de mistério. A capacidade de Lorre de transmitir tanto charme quanto ameaça tornou seu personagem inesquecível para o público. Apesar de seu sucesso na tela, Peter Lorre manteve sua vida pessoal muito privada. Ele nunca foi casado e havia muitos rumores sobre seus relacionamentos com homens. Algumas pessoas próximas a ele acreditavam que ele tinha relacionamentos românticos com homens, mas ele nunca falou abertamente sobre sua sexualidade. Durante a época em que ele estava ativo em Hollywood, ser abertamente gay ou ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo poderia ter prejudicado a carreira de um ator. Para proteger sua reputação profissional, Peter mantinha uma vida pessoal discreta. Amigos e colegas frequentemente notavam as amizades próximas de Peter com homens, o que levou a especulações sobre sua sexualidade. No entanto, não há evidências concretas para confirmar esses rumores. Peter optou por manter sua vida privada separada de sua persona pública, concentrando-se em vez disso em sua carreira de ator. Essa decisão permitiu que ele continuasse a trabalhar em Hollywood sem enfrentar o preconceito que muitas pessoas orgulhosas experimentavam naquela época. Robert Mitchum. Robert Mitchum foi um dos atores mais cativantes de Hollywood, conhecido por seus papéis em filmes clássicos como Fuga do Passado e O Mensageiro do Diabo. Nascido em 6 de agosto de 1917, em Bridgeport, Connecticut, Mitchum cresceu com uma paixão pela atuação. Ele se mudou para Hollywood no final da década de 1930, onde seu talento rapidamente chamou a atenção dos cineastas. Em Retorno ao Passado, 1947, Mitchum interpretou o papel de Jeff Bailey, um personagem complexo envolvido em amor, traição e mistério. Sua atuação foi elogiada por sua profundidade e intensidade, destacando-o no gênero filme noir. O filme exibiu sua capacidade de interpretar personagens complexos e multidimensionais, conquistando a aclamação da crítica e uma base de fãs leal. Outro filme significativo na carreira de Mitchum foi The Night of the Hunter, 1955. Neste filme, ele interpretou o reverendo Harry Powell, um pregador ameaçador e manipulador. A interpretação de Mitchum foi ao mesmo tempo arrepiante e hipnotizante, adicionando uma aura sombria e de suspense à história. Sua atuação neste filme solidificou sua reputação como um ator versátil e poderoso, capaz de enfrentar papéis desafiadores. Apesar de seu sucesso nas telas, Robert Mitchum levava uma vida pessoal privada que gerou muitos rumores. Ele foi casado 2 vezes, primeiro com Gloria Lane de 1942 a 1944, e depois com Dorothy Mitchum de 1946 até sua morte em 1994. Enquanto ele era visto como um ícone heterossexual em Hollywood, havia rumores sobre seus relacionamentos com homens. Amigos e colegas notaram suas amizades próximas com atores e outros homens na indústria, algumas das quais sugeriam tons românticos. Essas especulações sobre a sexualidade de Mitchum nunca foram confirmadas, mas persistiram ao longo de sua carreira. Durante a Era de Ouro de Hollywood, ser aberto sobre relacionamentos do mesmo sexo poderia prejudicar a carreira de um ator. Então, muitos optaram por manter suas vidas pessoais reservadas. Robert Mitchum seguiu essa tendência, mantendo sua imagem pública enquanto seus relacionamentos privados continuavam sendo um tema de fofoca. George Sanders. George Sanders era um ator distinto conhecido pelo seu comportamento elegante e performances cativantes em filmes clássicos como Rebecca e All About Eve. Nascido em 3 de julho de 1906, em Londres, Inglaterra, Sanders rapidamente se tornou uma figura proeminente em Hollywood, com sua voz suave e presença encantadora. Outro filme significativo em sua carreira foi A Malvada, 1950.
Neste filme, Sanders interpretou Bill Sampson, um ex-amante da personagem principal, Eve Harrington. George Sanders era conhecido por seu estilo sofisticado e personalidade espirituosa fora das telas. Ele nunca se casou, o que era incomum para os protagonistas de sua época. Em vez disso, Sanders focou em sua carreira de ator e manteve amizades próximas com homens. Essas amizades frequentemente despertavam rumores sobre sua sexualidade. Embora fosse abertamente gay em sua vida privada, Sanders mantinha seus relacionamentos pessoais discretos para proteger sua imagem pública e carreira. Na era de ouro de Hollywood, ser abertamente gay era desafiador e poderia ter impactado negativamente as oportunidades de um ator. Sanders lidou com isso mantendo sua vida privada longe dos holofotes, embora sua homossexualidade fosse um segredo aberto entre seus amigos e colegas. As pessoas o admiravam não apenas por suas habilidades de atuação, mas também por sua capacidade de manter a privacidade em uma indústria exigente. Apesar dos rumores, George Sanders continuou a brilhar em seus papéis, recebendo elogios por sua versatilidade e domínio da tela. Suas atuações em Rebecca e A Malvada permanecem como pontos altos de sua carreira, demonstrando seu talento e dedicação ao seu ofício. George Sanders deixou uma marca duradoura em Hollywood com seus papéis memoráveis e presença graciosa. Embora mantivesse sua vida pessoal privada, seu legado como um ator sofisticado e habilidoso continua a ser celebrado por entusiastas do cinema ao redor do mundo. Claude Rains. Claude Rains foi um ator celebrado, conhecido por suas performances memoráveis em filmes clássicos como Casablanca e O Homem Invisível. Nascido em 10 de novembro de 1889 em Clapham, Londres, Rains desenvolveu uma paixão pela atuação cedo em sua vida. Ele se mudou para os Estados Unidos na década de 1920, onde começou sua carreira no teatro antes de fazer uma transição bem-sucedida para os filmes de Hollywood. Um dos papéis mais icônicos de Rains foi em O Homem Invisível, 1933. Neste filme, ele interpretou o Dr. Jack Griffin, um cientista que descobre o segredo da invisibilidade, mas o usa para fins prejudiciais. Sua atuação foi ao mesmo tempo cativante e assustadora, mostrando sua habilidade de dar vida a personagens complexos e sinistros. Esta atuação estabeleceu Claude Rains como um talentoso ator de personagens, capaz de oferecer atuações poderosas e inesquecíveis. Outro filme significativo na carreira de Rains foi Casablanca, 1942. Ele interpretou o capitão Louis Renault, o encantador mais corrupto oficial de Vichy, que eventualmente mostra um lado mais suave ao ajudar os personagens principais. A atuação de Rains adicionou profundidade e humor ao filme, tornando seu personagem um dos mais queridos na história do cinema. Casablanca tornou-se um clássico, e o papel de Rains foi uma parte fundamental de seu sucesso duradouro. Apesar de sua fama na tela, Claude Rains manteve uma vida pessoal reservada. Ele foi casado 2 vezes com mulheres. Seu primeiro casamento foi com Claire Palmer, de 1919, até o divórcio em 1936. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele se casou com Ilona Prager, e eles permaneceram juntos até a morte dele em 1967. No entanto, sempre houve rumores sobre suas relações com homens. Amigos e colegas notaram suas amizades íntimas com atores homens, algumas das quais pareciam ter conotações românticas. Essas especulações surgiram de histórias compartilhadas por aqueles que o conheciam e observações de suas interações com outros homens na indústria. Biógrafos especularam sobre a sexualidade de Rains com base em suas interações pessoais e amizades. Embora ele fosse conhecido principalmente por seus casamentos heterossexuais, a natureza de seus relacionamentos próximos com homens levou a rumores de que ele poderia ter sido bissexual. No entanto, não há evidências concretas para confirmar essas especulações, e Rains nunca discutiu publicamente sua sexualidade. Durante a era de ouro de Hollywood, ser abertamente bissexual ou gay poderia ter prejudicado a carreira de um ator. Para proteger sua reputação e manter seu sucesso, Claude Rains optou por manter sua vida pessoal discreta. William Powell. William Powell foi um ator famoso durante a era de ouro de Hollywood. Nascido em 29 de julho de 1892 em Pittsburgh, Pensilvânia, ele se mudou para a cidade de Nova York para seguir uma carreira na atuação. Powell rapidamente ficou conhecido por seu estilo elegante e performances carismáticas tanto no palco quanto na tela. Quando Powell se divorciou de Carole Lombard, ela expressou sua opinião enquanto falava com Dorothy Manners. Ela disse: "Em outras palavras, por cerca de 13 meses eu supostamente fui tão livre, feliz e despreocupada como só uma divorciada de Hollywood é considerada. Repetidamente afirmei que não acredito que um casamento profissional médio em Hollywood possa ser um sucesso. Quando as pessoas leem seus comentários, muitos acreditam que há algo de errado com a sexualidade de William Powell. Ele pode estar envolvido com homens. Esta pode ser uma razão principal para o divórcio deles.
Apesar de seu sucesso na tela, a vida pessoal de William Powell foi mantida em grande parte privada. Ele foi casado 3 vezes com mulheres. Seu primeiro casamento foi com a atriz Carole Lombard, embora tenha sido de curta duração. Mais tarde, casou-se com Greta Nissen e finalmente com Barbara Shaw, com quem permaneceu até sua morte em 1984. Esses casamentos estavam sempre no olho do público, já que Powell mantinha a imagem de um galã encantador e dedicado. No entanto, sempre houve rumores sobre os relacionamentos de Powell com homens. Amigos e alguns de seus co-estrelas masculinos eram próximos a ele, levando à especulação de que essas amizades poderiam ter sido mais do que apenas platônicas. Histórias de quem o conheceu sugerem que Powell teve conexões profundas e significativas com vários homens ao longo de sua vida. Apesar desses rumores, há evidências limitadas para confirmar quaisquer relacionamentos românticos com homens. Powell nunca falou abertamente sobre sua sexualidade, optando por manter sua vida privada longe dos holofotes. Durante sua carreira, Hollywood esperava que os atores mantivessem uma certa imagem. Ser abertamente bissexual ou gay poderia ter comprometido a carreira de sucesso de Powell. Então, ele manteve seus relacionamentos pessoais discretos. Isso permitiu que ele continuasse interpretando personagens queridos sem enfrentar os preconceitos da época. James Stewart. James Stewart, conhecido por seus papéis em clássicos como A Felicidade Não Se Compra e Janela Indiscreta, era publicamente reconhecido como heterossexual, mas em privado, ele era diferente. Muitos de seus amigos e colegas acham que ele estava mais envolvido com homens do que com mulheres. Embora Stewart tenha tido relacionamentos com várias mulheres antes de se casar com Gloria Haytrick McLean em 1949, ele deu uma volta de 360 graus ao se casar com McLean. Ele permaneceu com ela até seu falecimento em 1994. Eles tiveram filhas gêmeas, e Stewart adotou os 2 filhos de McLean do casamento anterior dela. Muitos dizem que seu casamento com Gloria foi o que o mudou de bissexual para heterossexual. Ele estava tão apaixonado por Gloria que nem se aproximava de homens. No entanto, seu amor por homens era evidente desde cedo. No filme de 1948, Festim Diabólico, dirigido por Alfred Hitchcock, Stewart interpretou Rupert Cadell, um personagem que atua como mentor de 2 jovens que cometem um assassinato. O filme é notável por sua exploração sutil de subtexto homossexual, particularmente entre os 2 protagonistas masculinos, interpretados por John Dow e Farley Granger, ambos gays na vida real. No entanto, o personagem de Stewart não é retratado como gay, e não há evidências que sugiram que sua participação no filme refletisse sua vida pessoal. Laurence Olivier. Laurence Olivier foi um dos atores mais renomados de Hollywood durante a Era de Ouro. Nascido em 22 de maio de 1907, em Dorking, Inglaterra, Olivier ganhou fama por suas performances poderosas em filmes como Rebecca e O Morro dos Ventos Uivantes. Tanto o público quanto os críticos o admiravam por suas habilidades excepcionais de atuação e presença marcante na tela. Ao longo de sua vida, havia rumores e especulações sobre sua orientação sexual. Alguns biógrafos e historiadores sugerem que Olivier pode ter sido bissexual, envolvendo-se em relacionamentos com homens e mulheres. Uma afirmação notável vem do biógrafo Donald Spoto, que alegou que Olivier teve um relacionamento romântico com o colega artista Danny Kaye. No entanto, a viúva de Olivier, Joan Plowright, negou essas alegações em suas memórias, descrevendo o casamento deles como uma parceria profundamente amorosa. Apesar dessas negações, sussurros sobre os relacionamentos de Olivier com homens persistiam entre os círculos de Hollywood. Olivier foi casado 3 vezes. Seu primeiro casamento foi com a atriz Jill Esmond, de 1927 a 1930. Depois, ele se casou com a lendária Vivien Leigh em 1933. E o relacionamento apaixonado deles durou até a trágica morte de Leigh, em 1967. O último casamento de Olivier foi com Joan Plowright em 1979, que durou até a sua morte em 1989. Esses casamentos mostraram a capacidade de Olivier de manter relacionamentos duradouros, mesmo em meio a rumores sobre sua vida privada. Cary Grant. Cary Grant foi um dos atores principais mais amados de Hollywood, conhecido por seu charme, elegância e performances cativantes em filmes como Intriga Internacional e Tarde Demais para Esquecer. Nascido Archibald Alec Leach em 1904, Grant tornou-se um símbolo de sofisticação e elegância na tela grande. No entanto, por trás de sua imagem pública refinada, havia muitos rumores sobre sua vida pessoal e sexualidade. Ao longo de sua carreira, Grant foi casado 5 vezes com mulheres, mantendo a aparência de um homem heterossexual encantador. Apesar destes casamentos, amigos próximos e colegas acreditavam que Cary tinha relações mais profundas com homens. Uma das amizades mais comentadas era com o colega ator Randolph Scott.
Os dois compartilhavam uma casa de praia em Malibu chamada Bachelor Hall por mais de uma década, onde viviam juntos e eram frequentemente vistos como um casal pelos que os rodeavam. Seu vínculo próximo alimentou especulações de que eram mais do que apenas amigos. Outra figura-chave nesses rumores era Ori Kelly, um famoso figurinista que trabalhou de perto com Grant. Ori Kelly escreveu posteriormente em suas memórias que ele e Grant tiveram um relacionamento romântico antes de Grant se tornar uma grande estrela. Além disso, Scotty Bowers, um intermediário de Hollywood, afirmou em suas memórias, Full Service, que ele organizava encontros do mesmo sexo para Grant e outras estrelas, aumentando a especulação sobre a vida privada de Grant. Marlon Brando. Marlon Brando foi um ator inovador conhecido por suas atuações intensas em filmes como Uma Rua Chamada Pecado e O Poderoso Chefão. Nascido em 1924, Brando rapidamente se tornou um símbolo de rebeldia e autenticidade em Hollywood. Embora ele fosse publicamente reconhecido como um homem heterossexual, sua vida privada contava uma história mais complexa que gerou muitos rumores sobre sua sexualidade. Brando era conhecido por sua personalidade carismática e muitas vezes imprevisível, o que o tornava uma estrela de destaque. Apesar dos seus relacionamentos públicos com mulheres, incluindo casamentos com Anna Kashfi e posteriormente com Tarita Teripaya, muitos de seus amigos e colegas acreditavam que Brando tinha relações significativas com homens. Um dos relacionamentos mais notáveis que se diziam existir foi com o ator James Dean, que também era considerado um ícone gay. Sua amizade intensa e admiração mútua levaram a especulações de que seu vínculo era mais do que apenas platônico. Outro relacionamento próximo foi com Wally Cox, um escritor e ator que foi amigo de infância de Brando. Brando era profundamente apegado a Cox, e após a morte de Cox, Brando manteve suas cinzas em sua casa, mostrando a profunda conexão que compartilhavam. Embora não haja evidências concretas para confirmar um relacionamento romântico, sua amizade era amplamente considerada muito próxima, e possivelmente mais íntima do que amizades típicas. Mais tarde na vida, Brando tornou-se mais aberto sobre sua sexualidade fluida, discutindo seus relacionamentos com homens em entrevistas e aparições públicas. A disposição de Brando em falar sobre seus relacionamentos ajudou a desafiar as normas rígidas da era dourada de Hollywood, tornando-o uma figura complexa e influente. Liberace. Liberace foi um dos artistas mais extravagantes e talentosos de Hollywood, conhecido por suas deslumbrantes apresentações ao piano e estilo de vida extravagante. Nascido Guaggio Valentino Liberace em 1919, ele se tornou uma figura amada nos palcos e telas, cativando o público com seu talento e carisma. Liberace nunca reconheceu publicamente que era gay, mas sua sexualidade era um segredo aberto entre aqueles na indústria do entretenimento. Ele testemunhou sob juramento que não era gay, e nunca havia se envolvido em atividades homossexuais, mas muitas pessoas não acreditaram nele. Liberace era conhecido por seus relacionamentos com homens, incluindo um companheiro de longo prazo chamado Scott Thorson. Seu relacionamento durou vários anos, e Thorson mais tarde escreveu um livro de memórias detalhando seu tempo juntos. O filme biográfico Behind the Candelabra retratou seu relacionamento romântico, mostrando a profundidade de seu vínculo. Apesar de seus casamentos com mulheres, incluindo seu primeiro casamento com Mitzi Epstein, Liberace mantinha amizades próximas com homens que alimentavam rumores sobre sua verdadeira sexualidade. Ele também esteve envolvido em processos judiciais de alto perfil relacionados à sua vida pessoal. Em um caso, seu ex-motorista, Scott Thorson, o processou por pensão após o término do relacionamento deles. Liberace negou que eles fossem amantes e insistiu que o relacionamento era puramente profissional. O estilo extravagante e a imagem pública de Liberace tornavam difícil para ele esconder completamente seu verdadeiro eu. Amigos como Betty White confirmaram mais tarde que Liberace era realmente gay, e que ele frequentemente a usava como fachada para combater boatos públicos.